Olá, eu sou o Tenente Castro, instrutor do curso de Técnicas de Ensino. Vamos iniciar a nossa aula hoje falando sobre andragogia, ok? O instrutor coach ou treinador, né, geralmente é aquele que conduz os seus discípulos aos seus objetivos, no caso, a conclusão de um curso, a busca pelo conhecimento, a proficiência em uma determinada formação. Ele mostra os caminhos e os participantes dos programas escolhem suas preferências para chegar ao fim. Bom, antes de qualquer aula, é sempre importante verificar as necessidades fisiológicas de todos os participantes. O professor deve atender todas as necessidades dos seus alunos, né? Compreendendo a aprendizagem de adultos. É sempre importante lembrar que a formação de adulto não pode ter muitas formalidades. O adulto, ele já tem uma bagagem, ele já tem experiência, e essa bagagem, essa experiência deve ser utilizada na sua formação profissional. O método utilizado para ensinar adultos é a andragogia. É o método mais eficaz para que você possa formar um adulto em qualquer área ou profissão que ele se interesse. O professor, ele não pode ser a pedra no sapato do seu discípulo, do seu aluno. Ele tem que ser um condutor, um facilitador, um profissional que traz os caminhos para que o seu aluno possa trilhar. É importante também entender que cada adulto tem suas necessidades, sua formação, suas experiências, suas ideologias, suas tradições. E não adianta você trazer aulas sem objetivo e de 7 cabeças, porque o aluno não estará pronto para receber ou não terá condições de entender o que você vai explicar e esclarecer. O professor deve entender qual é a condição real da sua turma e deve ministrar aulas de acordo com a capacidade de aprendizado de cada um. É isso aí. Então, você que quer ser um professor, você que quer ser um instrutor de cursos profissionalizantes, cursos técnicos, curso de capacitação, tem que se preparar para todos os abacaxi. Tem que estar pronto para resolver crises, para mudar condutas e transformar nossos aprendizes em futuros mestres, mestres da profissão que eles escolherem, mestre no tema e na capacitação que eles querem ter. Então é isso aí, né? Mão na massa, ou seja, vamos modelar o futuro da profissão de bombeiro, vamos modelar o futuro da profissão de resgatista, vamos modelar o futuro da profissão de técnico de incêndio, de engenheiros, vamos modelar o futuro da segurança contra incêndio, visando o bem da sociedade. Uma pequena introdução para nós nos familiarizarmos com o tema. A educação de adultos é uma prática tão antiga quanto a história da raça humana, ainda que só recentemente ela tem sido objeto de pesquisa científica. Então, até antes de ser pesquisada como ciência, o ensino era algo empírico, né? Qualquer um poderia fazer desde que tivesse uma proficiência. Então, naquela época antiga, ou até recente aqui, nós temos relatos e históricos de como era a educação, tanto das crianças como dos adultos. Era uma educação com muitos castigos, formalidades,
tinha uns dogmas, né, que rodeavam essa formação, essa educação. Era muito cheia de autoritarismo, o professor sabichão, o professor mau e o professor era cruel. No ensino adulto, principalmente na nossa área de formação de bombeiro, ou de resgatista, ou de especialista nessas áreas de prevenção, nós ainda vemos esse tipo de professores. Professores que dão castigos, que são cheios de formalidades militares, que tem ali um autoritarismo, o professor é um sabichão, o professor é cruel, expõe o aluno a riscos. Então isso nós temos que acabar. A educação, ela não deve ser uma forma de castigar as pessoas, e sim de orientar, de educar, de caminhar, de dar as mãos, de integrar, de interar, de interagir, de buscar a ciência, o conhecimento. Também não devemos deixar de ministrar aulas práticas. Muitas atividades exigem uma condição física, psicológica, um desgaste, mas tem que ser isso aplicado ao adulto ou à criança de maneira moderada e sempre com os fins científicos de melhoria contínua da sua condição física para uma determinada atividade. A nossa herança cristã, por exemplo, com cerca de 2000 anos, apresenta no livro sagrado fartos exemplos de relacionamento educacional de adulto através dos patriarcas, sacerdotes e do próprio Jesus Cristo, que foi, por excelência, o maior educador de adultos de todos os tempos que se tem notícia. Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e os corações jamais sentiram o que preparei para vocês. Então o professor, ele tem que ter essa motivação para realmente preparar uma aula que jamais o seu aluno viu, que jamais ouviu e que jamais sentiu, com o objetivo de realmente ele levar um tema, um assunto, seja qual for, de qual área que seja, para que o aluno se desperte ao conhecimento, para que o aluno busque o conhecimento. De maneira específica, o professor fazendo isso também estará se aprofundando e se reciclando, se atualizando. Quando ele busca o conhecimento para levar ao seu aluno, e ele traz esse conhecimento pontual, moderno, atual, ele também está promovendo a melhoria contínua no seu aprendizado. É uma via de duas mãos. A arte de educar e profissionalizar o adulto vem do seu coração, da sua necessidade de ser útil à sociedade. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grande os pequenos. Bom, o treinador de adulto deve ser humilde para aprender e ensinar, estar sempre trocando conhecimento, absorvendo conhecimento e transferindo os conhecimentos a alguém que necessite. A indumentária, o local, a harmonia na fala e fé naquilo que acreditava, isto o tornava único. Um educador é um líder, mas um líder nem sempre é um educador. Importante nós temos essa convicção de que a sua indumentária tem que estar de acordo com o treinamento, com o público. A forma que você fala tem que ser harmônica e você tem que ter muita fé e acreditar naquilo que você está fazendo. Se você entende que aquilo que você ministra de aula vai mudar, vai tocar o coração das pessoas, transformando-a, melhorando-a, então você realmente é um educador. Você está pronto para ser um educador. Pense bem nisso. Aquele que beber da água
que eu lhe der, nunca mais terá sede. Bom, o conhecimento para transferir é a água que você beberá e nunca mais será o mesmo. A ideia da educação profissional, da educação de formação de uma profissão, da educação de uma capacitação, está centrada nesse conceito de que a pessoa tem que receber o ensinamento e se transformar. E ao mesmo tempo, você deve ensinar as pessoas a pesquisarem, a se indignarem, a indagar e a procurar buscar mais conhecimento. Assim, o pote nunca vai secar. Outros na antiguidade, como Confúcio na China, Aristóteles, Sócrates e Platão na Grécia Antiga, Cícero, Evelyn e Quintilian na Antiga Roma, foram também exclusivos educadores de adultos. E eles têm frases memoráveis para incentivar e motivar aquele que quer ser um educador de adulto. O que o homem superior busca está em si mesmo. O que o homem inferior busca está nos outros. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Então, essas frases são muito importantes para um educador. Então, ele deve sempre buscar o que está no seu interior e não nos outros, para realmente ele se compreender e poder educar alguém. O ignorante, ele afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. O professor tem que ser uma pessoa sensata sempre, o instrutor. Por isso que é importante ter um curso de técnica de ensino, para que ele compreenda de que ele não é o sabichão. Ele é uma pessoa sensata que reflete sobre tudo, sobre os temas que são colocados, sobre as indagações dos seus discípulos, e ele tem que ser sensato, refletir e dar a sua opinião, não pessoal, e sim uma opinião profissional. Quando não se tem talento, diz-se tudo. O homem de talento escolhe e contém-se. Então, não precisa você sair falando que sabe tudo. O importante é você se conter, né? Ser humilde e estar pronto para aprender. Existe só uma maneira de se evitar as críticas. É não fazer nada, não dizer nada e não ser nada. Então é muito importante a gente estimular o senso crítico dos nossos alunos, do próprio professor, para que ele realmente tenha atitudes que venham a mudar, a transformar as pessoas. Os que querem parecer sábio entre os tolos, acabam por parecer tolos entre os sábios. Então isso é uma frase muito importante, né? E que traz a gente a uma reflexão de que você não precisa se parecer como um sábio na frente dos seus alunos, e sim como uma pessoa acessível, uma pessoa que motiva, que ensina, que está ali para educar. O professor não concorda com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Bom, o professor, treinador, coach, de bombeiro, de socorrista, de técnico, deve sempre ouvir e defender o direito do seu aluno, do seu discípulo, em se manifestar. Isso é um ponto principal nas características de um professor. A percepção desses grandes pensadores quanto à aprendizagem era de que ela é um processo de ativa indagação e não de passiva recepção de conteúdos transmitidos. Por isso, suas técnicas educacionais desafiavam os aprendizes para a indagação. Eles utilizavam uma metodologia ativa que hoje é muito defendida em todos os ensinos, inclusive nos ensinos à distância.
com questionamentos, perguntas, interrogações e debate técnico. Pesquisa, averiguação, reflexão, exame, verificação, perscrutação, perquisição e investigação. Agora uma reflexão para vocês. Concentração do espírito sobre si próprio, suas representações, ideias e sentimentos. Então é muito importante nós primeiro nos compreendermos, nos localizarmos nesse mundo, vermos quais são as nossas motivações, os nossos interesses pessoais, os nossos objetivos profissionais. E assim podermos transformar os nossos alunos. Uma técnica para o professor e o aluno, importante na busca do aprendizado, do conhecimento, é a perscrutação. A perscrutação, buscar entender a fundo um tema ou um assunto, investigar, pesquisar minuciosamente e de maneira metódica. Então, tanto o aluno quanto o professor tem que incentivar essa busca a fundo dos conteúdos técnicos de determinadas profissões, de determinadas formações, capacitações. Assim, se compreenderá de maneira mais técnica e profissional o tema, buscando sempre a qualidade e a segurança na sua ação durante a sua profissão. A perscrutação se faz pela análise contextualizada do tema em questão, analisando todos os outros temas e a ele relacionado. Então não se pode focar apenas no tema, mas sim a todos os temas relacionados àquele assunto que você quer ministrar ao seu aluno. Por isso é importante incentivar a pesquisa e trabalhos durante o processo de aprendizagem. Aqui nós damos um exemplo do incêndio de classe D, que perpetua há anos pelos ensinamentos na formação de brigadas e de bombeiros e de demais profissionais da área de prevenção e segurança de incêndio. Não é somente ensinar o que está formalizado nos livros e manuais sobre o tema, e sim solicitar pesquisas avançadas e indagações sobre temas para que o discípulo, o aluno, se torne autônomo na busca pelo conhecimento. O que nós temos com relação à classe D? Nós temos sempre o mesmo conceito, né? Quem ministra essa aula sempre coloca que o incêndio envolve materiais combustíveis pirofóricos, né? Magnésio, selênio, antimônio, lítio, potássio, alumínio fragmentados, né? Zinco, titânio, sódio ou zircônio, ou seja, elementos pirofóricos. Então, precisa deixar bem claro o que são combustíveis pirofóricos. Não é só dizer quais são os tipos. Então, buscar conhecer todos os elementos envolvidos na classe D. Conhecer o antimônio, que é empregado principalmente em ligas metálicas, e alguns de seus compostos compostos para dar resistência contra o fogo, em pintura, cerâmica, esmalte, vulcanização de borracha, é utilizado em fogos de artifício, foi descoberto em 1450 por Todd. Ele é um semimetal, metalóide, diz de um elemento químico que não tem a propriedade do metal, mas ele se assemelha. Então, eles são ligas leves, né? Ou metais leves. Os metalóides são mais conhecidos são o boro, que é utilizado como antisséptico, detergente na produção de vidro resistente ao calor. Você tem o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, telúrio, na fábrica de pneus e de borracha, o polônio, que é radioativo. Então você tem que conhecer todos esses metalóides, esses metais combustíveis que fazem parte da classe D. Não pode-se ministrar uma aula sem explicar o que são esses metais, né? Esses ditos metalóides. Exemplo: carvão ativado
metóxido de sódio, sulfato de potássio, anidro, sulfeto de sódio anidro, tributilfosfano, tributilfosfano. Os metais combustíveis reagem com água ou possuem propriedade de ignição espontânea. São incêndios e produtos químicos, recebem estratégias próprias para o controle. Geralmente esses produtos são de combustão espontânea e eles podem reagir com a água durante uma ação de intervenção e incêndio. Geralmente esses produtos, quando circulam nos transportes ou mesmo estão estocados, eles possuem lá o seu rótulo de risco indicando que são combustíveis sólidos de combustão espontânea e que podem reagir com a água. O que são elementos pirofóricos? O nome dado aos metais que se inflamam espontaneamente em contato com o ar, seu incêndio é de difícil controle, normalmente ocorre por abafamento. Então, esses são o termo pirofórico, são esses metais que têm em contato com o ar, se inflamam, né? Entram em combustão, entram em reação exotérmica. Materiais assim ditos pirofóricos são frequentemente aquarreativos, ou reagem com a água, assim como irão entrar em ignição quando em contato com a umidade do ar. Eles podem ser manuseados com segurança em atmosfera de argônio ou com poucas exceções, né? Na atmosfera de nitrogênio. Piroforicidade é a propriedade ou tendência de um material ou substância quando na forma de partículas finas, apresentando grande área de contato, reagir com o ambiente. Esse mesmo material, quando na forma de uma peça de maiores dimensões, com respectiva menor área de contato, não reagirá com o ambiente. Então, assim, o antimônio em pó, pulverizado em partícula, ele poderá reagir com o ambiente, em contato com oxigênio, com uma fonte de água, dependendo das condições de umidade. Mas ele, em ligas grandes, onde ele vai ter uma área maior de contato, ele não reage com o oxigênio, de maneira a iniciar uma reação exotérmica ou uma reação oxidante e que venha a gerar uma combustão espontânea. Então, esta propriedade leva a tais substâncias a atingir a temperatura de autoignição na temperatura ambiente. Exemplos são o sulfeto de ferro e o metal urânio. Então, são certos metais que têm essa característica. Assim, vemos que o professor treinador deve estimular a pesquisa, a indagação e a busca por conhecimentos complementares, tornando a aula mais atrativa. O participante atua no papel central das atenções, aprende pesquisando, lendo, escrevendo e apresentando os resultados aos demais participantes. O professor é apenas o condutor e coordenador do processo de aprendizagem. Nós temos que incentivar os professores, os novos, né, educadores, a saírem da caixinha, né, a terem um pensamento um pouco além daquilo que é apresentado nos manuais e nos conceitos dogmáticos da educação do bombeiro, da brigada de incêndio e de demais profissionais prevencionistas. Há uma evolução constante, implementações de tecnologia e precisa que o conhecimento também acompanhe esse movimento. O professor deve deixar aquele conceito de que é tostine porque é barato ou é gostoso, ou é barato e gostoso porque é tostine. Então, no ensinamento, na educação, principalmente de adultos que serão responsáveis por atividades de prevenção e reação, você deve estimular que ele busque o conhecimento, que ele tenha uma metodologia ativa para o aprendizado, para que ele tenha uma
fome e uma busca constante dos novos conhecimentos, dos novos protocolos. Então, geralmente, os ensinamentos são quadrados, né, dentro de manuais, às vezes manuais muito retrógrados, atrasados. Você precisa realmente buscar conhecimento, buscar melhorar o aprendizado, trazer coisas novas, formular formas de pesquisa para que seu aluno busque também o conhecimento e traga novas tecnologias, novos procedimentos. Então, o professor tem que ter esse feeling, né, para que ele possa realmente formar grandes profissionais na área de prevenção e reação. Os gregos, por sua vez, inventaram o que se chama de diálogo de Sócrates, no qual o líder ou algum outro membro do grupo apresenta seu pensamento e experiência, para a partir daí os liderados buscarem solução para um determinado assunto. Os romanos, por outro lado, foram mais confrontadores. Eles usavam desafio para forçarem os membros de um grupo tornarem posição em defesa própria. Então, esse diálogo, esse debate dentro da sala de aula, de maneira frutífera, de maneira ética, né, e moral, lembrar sempre disso, e de uma maneira respeitosa, você deve estimular. Então, o aluno traz um tema, ou ele traz uma vivência, e aí passamos a debater de maneira organizada para se buscar o conhecimento e a resolução desse problema ou desse tema de uma maneira profissional e técnica. Isso é uma técnica bem comum e bem utilizada numa aula, tornando a aula atrativa, tornando a aula bastante prazerosa. Crie desafio na sua aula, promova debates, ensine o participante a pensar e a buscar seus caminhos, provoque para buscarem. É sempre importante isso, um debate em aula, mas você tem que organizar e saber a hora de parar. E você deve planejar e criar uma estratégia para não fugir do tema, para não criar ali uma animosidade, não criar ali rinchas, debates pessoais. Então você tem que ter o controle desse debate, trazendo uma estratégia e um planejamento para que o debate se promova de maneira harmônica, de maneira proveitosa e que seja técnico e que seja não de um debate de individualidades ou pessoalidade. Então, muito cuidado a hora que você coloca um debate em sala de aula com temas polêmicos ou mesmo um vídeo para que seja debatido. É importante primeiro preparar o pessoal com senso crítico, com senso ético, com senso moral, antes de apresentar um debate. Estabelecer que aquilo é uma forma de se buscar conhecimento e não de se buscar inimizade dentro da sala. E que todos devem respeitar devemos respeitar a ideia e a ideologia e a fala dos demais, né? Então a gente pode até não concordar com o que as pessoas falam, mas nós temos que defender que elas falem e respeitar o que elas falem, né? Então essa busca através de argumentações e de debate é muito importante em uma sala para uma formação de profissionais que terão que pensar, terão que improvisar, terão que criar dentro de situações e de pressões e mesmo de estresse soluções para os problemas ou de uma emergência ou mesmo de um atendimento a uma pessoa acidentada. Obrigado e aguardem a próxima aula.